E segundo a Embrapa Aves e Suínos, em média, a nutrição representa 80,83% do total do custo de produção na suinocultura. Fato esse que é acompanhado pela oscilação de preços das principais matérias-primas da ração, milho e farelo de soja. Os alimentos alternativos são chave para reduzir esses custos de nutrição. Vamos falar ao vivo com a médica veterinária Ana Paula Bax. Oi, Ana Paula, bom dia para você, seja bem-vinda. Ou seja, a gente tem esse valor muito alto, né, que a gente já sabe aí, divulgado, chancelado aí pela Embrapa Aves e Suínos, um valor aí só de alimentação de mais de 80%. O que a gente pode ter como essas alternativas e que garante, de fato, essa eficiência energética para o animal, ou seja, essa conversão, né, dos alimentos em energia para os animais. Bom dia. Bom dia, Renata, tudo bem? É um prazer falar contigo. Realmente a gente vem passando por um cenário de muita dificuldade em virtude das altas das matérias-primas. E quando a gente tem uma alta em matérias-primas, a gente precisa ter ingredientes alternativos que possam ser utilizados na nutrição animal. Toda vez que a gente utiliza ingredientes alternativos, é na busca de fato na redução de custos, como tu mesmo disse. Então, hoje, além da dificuldade do custo do preço do suíno estar muito abaixo do custo de produção, a gente também tem esses preços altos das nossas principais matérias-primas. Então, buscar alimentos que possam ser utilizados na nutrição de suínos e que reduzam os custos se torna cada vez mais importante. Certo. Quais são essas alternativas que vocês, como médicos veterinários, especialistas da área, têm visto que realmente tem sido semelhante, né, ao que o farelo de soja, o milho fornece ao animal também? São alguns outros alimentos, Renata, que podem ser utilizados, o triticale, o farelo de mandioca, outros ingredientes que possam substituir a fonte de proteína e energia nas dietas, né? Então, sempre quando a gente busca ingredientes alternativos, antes de ver questão de preço, nós precisamos também ver outras questões, como a sazonalidade, se esses alimentos eles vão estar em quantidades suficientes para que a gente utilize nas nossas dietas, e também fatores antinutricionais para essas dietas, que podem causar algum prejuízo para a saúde desses animais, e também quanto esse ingrediente pode ser utilizado na nutrição, né? Porque a gente tem alguns outros fatores de fluidez nas linhas de ração, então existem também quantidades máximas que podem ser incluídas. Então, essas são algumas considerações que a gente precisa tomar antes de incluir um ingrediente alternativo na dieta. Exatamente, né? Porque às vezes você está ali fazendo um investimento um pouco mais razoável, no entanto, ele não vai trazer tantos benefícios quanto os outros que o animal já está muito mais habituado, né? O que você vê com esse cenário que a gente tem acompanhado realmente de alta de commodities e principalmente falando em nutrição ali para os animais e que tem esse enorme peso ali de custo de produção? A gente tem observado e conversado com os especialistas que esse cenário tende a continuar em alta, né? Já vinha antes da guerra, Isso. a gente teve a pandemia, ainda estamos ali enfrentando todo esse cenário e na sequência a guerra, ou seja, a gente já tinha dois fatores aí que já implicavam nessa alta e continuam impactando segundo os especialistas, né? Qual que é a orientação que vocês têm passado então para os produtores, os criadores no caso? A gente sempre busca, Renata, que o negócio tenha uma rentabilidade econômica para se manter, né? Então, toda vez que nós passamos por momentos de crise na suinocultura, as crises elas acabam sendo frequentes devido a essa oscilação das matérias-primas. Nós sempre pedimos para que os clientes, que os produtores, eles sempre tenham uma formulação adequada para cada fase dos suínos, para que aquela formulação ela atenda às exigências nutricionais dos animais e também cuide de outros fatores, como a sanidade do plantel, que os animais estejam com uma saúde adequada, protocolos de ração
visando atender essas exigências e sempre olhando muito quais são as oportunidades que o mercado oferece. Se ele consegue um farelo de trigo a um preço bom, se ele consegue um subproduto da indústria alimentícia, se ele consegue também algum outro ingrediente vindo de outro estado que chegue a um preço que seja vantajoso. Então, essas são algumas estratégias que a gente sempre orienta que o produtor esteja procurando. E quando a gente busca essas estratégias, é sempre importante que a gente formule conforme as exigências dos animais e também conheça esses ingredientes. Então, antes de utilizá-lo, tem uma análise bromatológica das condições daquele ingrediente que vai ser utilizado na dieta, para que também a gente não utilize algo pensando em custo, mas tenha um prejuízo maior depois por algum outro fator antinutricional ou alguma questão de fluidez em linha, tudo isso que a gente está comentando, né? Perfeito, muito obrigada, viu, Ana? A gente volta a se falar em outras Eu que oportunidades. agradeço. Tchau, tchau.